Desde o primeiro buy-in, você é perseguido por uma inimiga implacável. Uma oponente ardilosa, ansiosa para reduzir o seu bankroll às cinzas, cujas lições nós aprendemos da maneira mais difícil. Capaz de fazer os mais ingênuos colocarem toda a culpa do seu infortúnio na coitada da sorte. Uma rival da qual ninguém escapa, a variância. Mas existe um antídoto para ela. O maior aliado de um jogador de pôquer. Aquele que deve ser honrado, adorado, por qualquer um que se aventure a tentar ser lucrativo no jogo. O escolhido, que veio para salvar a todos que nele confiam no longo prazo. Já tinha multiplicado a minha banca, né, em várias vezes, né, já estava me sentindo o melhor jogador do mundo e eu falei, pronto, é só reproduzir o que eu venho fazendo. Eu comecei a jogar mais caro, né? É a pressa, né, que mata muitas carreiras, inclusive, né, você não ter paciência para simplesmente continuar o processo. E quando eu vi, eu estava com $100. Eu tinha ido de 50 a 800, quando eu fui ver, eu estava com em torno de $100, ou seja, voltando quase que a estaca zero, né? Foi o momento que eu falei, eu preciso de mais, eu preciso ir além nos meus estudos. E nessa época, a Universidade do Pôquer foi lançada, e eu lembro que para eu ter assinado a Universidade do Pôquer, eu tirei uma grande parte da minha banca, e ali naquela primeira semana eu comecei a debulhar todos os vídeos, eu comecei a assistir, e várias vezes inclusive, foram basicamente uma semana inteira assistindo esses vídeos. Naquela mesma semana, no domingo, eu conquisto o maior prêmio da minha carreira, que na época foi $4.000 no nosso glorioso site do Full Tilt. Aí foi aquela euforia toda, né? Família pulando, que legal, ganhou. Cara, ganhou, mas isso é tudo virtual. E cadê o importante que era a grana, né? O meu pai comemorou comigo, eu lembro de ele comemorar comigo, mas não foi uma comemoração muito assim... Cara, isso é realmente incrível, porque, de certa forma, como ele nunca tinha visto o dinheiro ainda, eu sentia que tinha um ar dele de desconfiança ainda, do tipo, será que isso é realmente verdade? E aí chegou na segunda-feira, eu falei, pai, agora eu queria que você viesse comigo no banco, porque a gente vai fazer o nosso primeiro saque. E aí a gente foi pro banco, chegamos no caixa, coloca o cartão. Aí nós os dois, aquela expectativa, será que é verdade, será que não é? Pô, o que vai acontecer? E eu também tô nervoso, eu não sei por que exatamente eu tava nervoso, mas ali eu acho que o meu pai, por si só, de tanto desconfiado que ele tava, eu comecei a ficar junto, né? Aí colocamos o cartão, ele foi lá, digitou a senha, a gente deu 2 passinhos para trás, assim, né? E a máquina começou a contar o dinheiro, assim, né? Aí saiu o dinheiro, um olhou pro outro, assim, cara, é verdade. A gente fez uma festa, assim, né? E é algo que até hoje, quando eu falo com o meu pai se emociona por falar nisso, porque de alguma forma marcou. E marcou de uma forma muito forte, porque foi o primeiro, foi tipo a barreira quebrada, entendeu? E a barreira era, é possível, tá aqui, você tá olhando. O primeiro capilé a gente nunca esquece, né? E a primeira down swing também não. No episódio anterior você viu que a variância é o desvio do resultado real em relação ao resultado esperado do investimento. Quando esse desvio é para cima, ou seja, gera períodos de ganho acima do esperado, ele é chamado de upswing. E quando o desvio é para baixo, ele é chamado de downswing. Uma delas é o sonho de todo jogador, a outra, o maior pesadelo. Mas pro Yuri foi diferente, claro. Aquele ali nunca viu uma downswing. Foi difícil e fácil ao mesmo tempo. Difícil porque nós tínhamos que ajudar em casa, meus pais estavam numa situação financeira muito difícil, mas ao mesmo tempo eu tive sorte. E aí eu comecei a viver uma vida que os jovens da minha idade geralmente não viviam, a não ser aqueles jovens que já nascem numa família rica. Comprei uma super moto, adorava jantar em restaurantes
caros toda semana e eu continuei vivendo aquela vida. Eu achava que eu era muito bom, que eu ia continuar ganhando pra sempre. Meu ego não deixou eu diminuir os valores que eu jogava, então como eu me achava muito bom, eu continuei jogando as mesmas coisas com uma banca muito menor, e aí o fim foi triste. Eu chuto que eu tinha uns 16 mil dólares por aí de banca e eu perdi uns 15. Ô louco, se até o Yuri já quebrou, estamos todos perdoados, irmãos. Tô até me sentindo mais leve. Eu tentei até o final e não contei pra ninguém, não contei pro meu irmão que dividia as responsabilidades comigo, que eu tava quebrando. E eu lembro até hoje que depois de uma sessão eu olhei meu caixa e eu tinha 1.000 dólares. Aí chegou o momento em que eu tive que falar pra ele. E eu me lembro desse dia, me lembro do sentimento principalmente. Que foi o pior sentimento da minha vida, assim. Pessoas dependiam de mim, minha família dependia de mim. E eu me lembro exatamente da sensação de ligar ou mandar mensagem pro meu irmão falando: cara, você vai ter que segurar as pontas por um tempo, porque eu quebrei. Eu tenho 1.000 dólares na minha conta e é isso. Tá vendo? Não é fácil pra ninguém, meu caro. Mas como vimos no primeiro episódio, tanto o Yuri quanto o 22 entraram pra time no começo da carreira. Certeza que depois de entrar no time, eles nunca mais quebraram. Da minha entrada do Forbet em diante, os meus primeiros 4 meses, eu perdi todo o lucro que eu tinha conquistado em 2 anos. Caraca, 22. Essa aí eu queria ver como é que você contou pro seu pai. Pois é, né, pai? Então, sozinho, eu conquistei isso. Entrando no time agora, em 4 meses, eu derreti tudo. Porque se já não bastasse eu tentar entender o que estava acontecendo ali, né? Tentar entender a natureza do jogo, imagina você explicar para uma pessoa que não vive aquilo, né? Então ficar os dois ali debatendo algo que não faz sentido. E aí, cara, o primeiro pedido dele foi: caramba, mas tá e tu tá devendo para eles? Como é que você vai pagar isso? Eu falei: jogando, eu não vou parar de jogar. Uma hora vai virar pra nós, pai. Fica tranquilo aí que vai virar. Como meu currículo era bom já, né, dentro do poker, né, tinha esses resultados, eu mandei uma mensagem para um amigo que tava no Forbet. E aí eles me aceitaram, e aí começou bem, de novo. Eu sempre falo que essa é talvez a pior forma de começar a carreira, é começar bem, cara, porque você se ilude. E aí eu comecei muito bem e falei: pô, show de bola, né? Tô de volta, pensei, né? Eu ganhei mais do que os 35 mil dólares que eu já tinha ganho. Em poucos meses, em 2 meses, sei lá. Jogava muito, né? Porque como eu precisava do dinheiro, eu jogava o tempo todo. Mas chegou a fase ruim de novo. E esses 30 e poucos mil que eu tinha ganho, por água abaixo novamente. E aí eles foram incríveis, me deram um suporte muito essencial pra minha carreira, porque eu ia trabalhar em outra coisa mesmo. E aí, felizmente, deu tudo certo, por isso que sou muito grato a eles. Meu amigo, todo jogador tem que lidar com downswing, faz parte da nossa vida. E quando você não entende isso, o que acontece? Soco em porta, mouse quebrado, copo quebrado. Eu lembro uma vez que eu joguei um copo, eu lembro de ter ouvido eles conversando um com o outro, falando: a gente realmente vai ter que ir atrás de um psicólogo. E eu tinha muito aquela coisa do entitlement. Eu achava que eu merecia ganhar porque simplesmente eu estudava bastante e isso não existe no poker, porque você está em constante contato com a derrota, mesmo você sendo muito bom. Eu era muito chutado, eu quebrava mouse, tela de computador. Eu dei um soco uma vez na porta do meu quarto que fez um furo gigante e tá lá a marca até hoje na casa dos meus pais. Quando ele começou era muito difícil, meu Deus, ele fechava a porta, eu só escutava os gritos, era mouse para as paredes, nossa. Não tinha como jogar no mesmo ambiente que ele, era completamente impossível, eu sempre fui mais calmo nesse ponto, assim. O Yuri evoluiu muito com o tempo sendo o cara que ele é hoje, mas antigamente não era nem um pouco fácil. Quando eu vi ele surtar naquela época, eu sofria junto também, porque era horrível, né? Uma mãe vê um filho ali surtando, quebrando, é horrível. E uma das coisas que eu mais fazia quando eu tava tiltado era pegar o meu fone de ouvido e tacá-lo na parede. Cara, totalmente descontrolado. Tinha no PokerStars um fone de ouvido
que você conseguia trocar por FPPs e tal. E eu lembro que um dia a gente tava jogando e, tipo, ele quebrou o fone, assim. Cara, não dá pra jogar no mesmo ambiente que você tá focadaço, de repente, bum! Pô, o que aconteceu? Batia na mesa e tacava mouse no chão, fone, ixi, Maria. Vamos deixar? Pô, naquela época eu comecei a perceber que realmente estava afetando muito os meus relacionamentos. Com os meus pais, com namorada, com amigos. Então eu deixava muito o poker influenciar no meu humor. Se eu tivesse alguém naquela época para me mostrar a natureza do poker e a variância, eu tenho certeza que seria diferente. Deixa só entender uma coisa. Os caras quebraram uma vez, não aprenderam a lição e quebraram de novo. Eram totalmente descontrolados emocionalmente e a família não devia mais estar aguentando. Cara, isso é coisa de viciado, hein? Eu sempre amei muito jogar, então assim, acho que foi uma mistura. Eu sempre quis ter liberdade financeira ali, né, sustentar a minha família, dar o melhor pra eles, mostrar que eu sou capaz, mostrar pra mim mesmo e também pros outros. Vou falar que eu tinha esse sentimento também e um pouquinho de vício ali, porque eu fui impactado, recebi a picadinha do poker que é difícil voltar atrás. Quando cheguei no final do ano e consegui ver que eu tinha batido 6 dígitos de lucratividade, aí sim, né, eu lembro de ter aberto o gráfico para minha família e ter citado, inclusive, esses primeiros momentos, né? Ter citado para eles, lembra aqueles 4 primeiros meses? Então, né, olha o que aconteceu depois, né? E o jogo virando e chegando num resultado que foi muito, muito forte. Coisa mais linda esse gráfico, mas deixa eu ter certeza se você entendeu. Esse aqui é o gráfico do 2-2 no primeiro ano de 4Bet. E isso aqui no canto é a downswing que fez ele perder tudo que já tinha ganho até então. Viu como o longo prazo neutraliza a variância? Mas repare nesse detalhe importante aqui no canto. Foram 9.000 torneios online disputados durante um ano de grind. Ou como se fala na linguagem do poker, 9.000 jogos. E essa é uma das belezas do longo prazo no poker. É você quem decide o quão longo ele vai ser. O número de jogos é a medida de tempo para um jogador de poker. Não importa se o cara joga há 3, 4, 5, 10 anos. O que importa é o número de jogos que ele fez. Muitas pessoas falam, o longo prazo para mim ainda não chegou. Mas essa pessoa, ela tá colocando pouco empenho, pouca dedicação, disciplina, ações efetivas para estar reduzindo esse longo prazo. Eu provavelmente jogo em 6 meses o que um jogador de poker ao vivo nunca vai jogar na vida inteira dele. Então o que conta é isso. O que vai te dar experiência, o que vai te dar bagagem é o número de jogos. E o que vai mostrar se você é bom também não é o tempo em meses, anos, e sim o número de jogos. E quer ver uma coisa que você não conhecia? Esse aqui é um gráfico de dias de perda e dias de ganho do Yuri The Nerd Guy. Repare que mesmo sendo um dos melhores jogadores do mundo, a cada 10 dias de grind, 7 são de prejuízo. E a mesma coisa acontece com 2-2 Nuts, 7 dias de derrota para cada 3 de vitória. E isso é igual para todos. Todos os jogadores de torneio de sucesso têm mais dias de perda do que de ganho. Mesmo o jogador profissional tendo mais dias de perdas do que ganhos, ele compensa tudo isso nos dias de ganhos. Então, o quanto ele chega ali entre as top premiações, o quanto ele ganha, realmente compensa todo o resto. Senão, não teria como ele ser profissional, certo? Quando você entende isso, você percebe que não depende de variância, tempo, depende de você. Depende de você se superar a cada dia e focar no seu desenvolvimento. Se eu fosse você, eu focaria em uma única coisa: buscar o EV positivo. Mas onde está esse EV? Ele está na fórmula do sucesso no poker. Volume vezes ABI vezes ROI. É essa a conta que vai resultar no seu lucro esperado. É aí que está o EV da carreira do jogador. Se você assistiu o primeiro episódio, você já sabe o que é ROI. É a lucratividade. Representa a qualidade do jogador em relação ao field. ABI é a sigla em inglês para Average Buy-in, que significa buy-in médio, ou seja, é a média do que ele investe em cada torneio. E volume é o número de jogos, ou seja, é o número de torneios que o jogador disputou. Um jogador disputa 500 torneios em um mês, no buy-in médio de $10, e tem um ROI de 25%. O valor esperado de lucro desse jogador é de $1.250 por mês. Só não esqueça de um detalhe: esse é o valor esperado que ele vai ganhar. Mas a variância não está nem aí para o valor esperado. No curto prazo, ela amassa esse valor com a bigorna da realidade.
E o único antídoto contra isso é o longo prazo. Uma vez que você sabe a fórmula do sucesso, que nos leva a entender quanto que um jogador ganha, você mesmo pode fazer esse exercício de analisar o quanto um jogador ganha em cada limite, seja no micro, no low, nos mids ou nos stakes mais altos. Vamos dar uma olhada então. Esse aqui é o gráfico de um jogador micro stakes. Em 5.000 jogos, que é mais ou menos o que um jogador faz em um ano, ele tem um ROI de quase 30% e um lucro total de $12.000. Isso dá uma média de $1.000 por mês, ou seja, uns R$5.000. Esse outro aqui joga low stakes, no buy-in médio de $37. Depois de 6.000 jogos, ele conseguiu um ROI de 27% e um lucro total de $70.000. $70.000 por ano dá um ganho de mais ou menos R$30.000 por mês. Agora vamos ver o gráfico de um dos melhores jogadores do Brasil. O ABI dele é de $168. Em 7.000 jogos, ele teve um lucro total de quase $500.000, graças a esse ROI maravilhoso de quase 40%. E para finalizar esses exemplos, dá uma olhada nesse gráfico de um jogador high stakes. 6.700 jogos com investimento médio de $900, ROI de 16% e um lucro de $1 milhão. Lindo, né? Mas olha como esse gráfico tem oscilações muito maiores. Esse é o preço de jogar os high stakes. Como o investimento é muito mais alto e os adversários mais fortes, o risco também é muito maior. Por isso o ROI dele é mais baixo que dos outros exemplos. Eu mostrei esses gráficos para você ter uma ideia do quanto dá para ganhar em cada nível da cadeia alimentar. Mas não se engane, para ter um gráfico apontando para cima assim, você tem que fazer a sua parte. Jogar um bom poker é muito desconfortável, seja dentro da mesa ou fora das mesas. Dentro da mesa, porque exige um desapego muito grande, você tem que fazer coisas que são desconfortáveis. Tem que passar aquele blefe grande, tem que fazer aquela aposta, enfrentar um raise e realmente perceber que você está perdido, que é muito difícil tomar aquela decisão, ainda mais com pressão de dinheiro, de tempo também. E fora das mesas tem o desconforto de ter que estudar muitas horas, resolver todas as suas dúvidas, porque se você não fizer isso, é claro que você vai ficar para trás, vai ficar cheio de dúvidas. Mas um jogador lucrativo, ele vai ser para sempre lucrativo, se ele continuar se desenvolvendo. E isso vale muito a pena. Como você deve saber, em uma conta de multiplicação, se todos os números forem positivos, o resultado é positivo. Mas se um desses números for negativo, o resultado é negativo. Não sei se você percebeu, mas na fórmula do sucesso só tem um número que pode ser negativo. Afinal, não dá para desjogar um torneio. E o buy-in, que é o valor da inscrição, também não pode ser negativo. O único número que pode ser negativo nessa fórmula é o ROI. E quando o ROI é negativo, é isso que acontece. Esse é o gráfico do Lucas Aoki, membro da comunidade Reg Life. É claro que no curto prazo, assim como qualquer jogador, com poucos jogos ele sofre com a variância. Mas o Lucas tem ROI positivo. E com um bom volume de jogos, você quase nem vê a downswing. Se a gente for fazer uma relação com a média, por exemplo, e com a renda do Brasil, assim, eu acho que um jogador de low stakes hoje já consegue ter uma renda legal, assim. Low stakes que eu digo, tipo, average 5, 6. Então hoje eu jogo um average de 12 mais ou menos, né? Que é um average que eu sei que eu não vou passar por grandes oscilações, eu vou tipo, conseguir performar com tranquilidade. Hoje eu posso falar que eu vivo o meu sonho por conta do poker, sabe? Eu moro numa casa que, né, eu posso dizer que pra mim é mais do que suficiente. Eu sempre sonhei em ter uma casa assim, num lugar que eu sempre sonhei em morar, tá? Eu acordo feliz, eu acordo empolgado. Não é aquela situação de você precisar acordar e ter que fazer uma coisa por uma certa obrigação, né? Eu faço mais por amar mesmo, assim, o meu trabalho. E tem uma rotina, uma dinâmica de vida que eu sempre, né, que há 5 anos atrás eu olhava e almejava isso, né? Quando eu comecei a jogar poker, é até engraçado isso, né? Porque eu comecei a jogar poker com essa pretensão, né?
E hoje eu vivo basicamente exatamente o que eu sonhei, assim. Até o lugar que eu moro hoje é o lugar que há 5 anos atrás eu olhava e falava, pô, se um dia eu estiver bem no poker eu quero morar lá. Tem uma frase do James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos, que eu li, que diz assim: algumas coisas são um emprego, outras são uma arte. A diferença não é a tarefa, é o entusiasmo e a curiosidade colocada na tarefa. Quanto mais engajado e interessado você é, mais a coisa se torna uma arte. A beleza do poker é que você pode continuar melhorando a sua arte para sempre. No futebol, por exemplo, uma hora o corpo não aguenta mais. Mas no poker não. No poker vence aquele que não para, aquele que continua crescendo, melhorando e aprendendo com seus erros. A boa notícia é que você não precisa ser igual ao 22 Nuts ou ao Yuri The Nerd Guy para ter um ROI positivo. O que importa é você ser melhor que seus adversários. Se você for melhor do que seus oponentes, você vai ganhar. E você vai desfrutar dessa parte maravilhosa do poker. We gonna chestnuts crazy ballin' downtown. Chestnuts crazy ballin' downtown. A minha percepção de outros jogadores é que às vezes eles chegam pro poker sem saber muito bem o que eles querem para a vida deles, né? E aí eles entram num cenário competitivo que tem muito dinheiro envolvido, que eles podem, né, tipo, galgar premiações gigantescas e buy-ins gigantescos e eles acham que esse é o único caminho, né? O caminho de cada vez eu quero alavancar minha banca para jogar mais caro, para estar nas maiores premiações, para ganhar mais dinheiro. Só que isso tem um preço, né? Você para jogar no mais alto nível, você para estar jogando nos torneios mais caros, você precisa abrir mão de muita coisa. Eu enxergo o jogo como uma parte da minha vida e não como minha vida inteira, sabe? Né? Tipo, como se eu só vou me dedicar àquilo e eu nunca tive essa visão com o jogo, sabe? Eu nunca olhei pro jogo como tipo, eu sou apaixonado por isso, eu vou fazer isso e vou me empenhar e eu quero, por exemplo, ser o melhor do mundo. Isso nunca foi a minha visão, né? Então, como eu falei em outros momentos, tipo, eu enxergava o poker como uma ferramenta que poderia me trazer a qualidade de vida, o estilo de vida que eu gostaria pra mim. Então, eu sei o que eu quero e o poker pode me proporcionar isso. Você não precisa ser uma lenda para jogar como uma. Você só precisa ser melhor que seus adversários. É isso que vai fazer a sua fórmula do sucesso funcionar. O caminho não é curto e não existem atalhos, mas é possível acelerar a caminhada. É isso que queremos fazer por você. No próximo episódio, você vai saber uma receita que leva inevitavelmente a ter resultados. Vai por mim. Seu ROI vai agradecer. Tem uma história boa, vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Tá aqui guardada. Deixa eu achar. Eu assinei a Reg Life no primeiro dia e aí vocês mandaram um presentinho, né, pros membros fundadores que foram do primeiro dia. Aí mandaram uma cartinha, uns posters, umas mensagens e tal. Eu guardo até hoje, assim. Então, tipo, quando eu via o lançamento, assim, vi que ele estava envolvido, vi que o 2-2 estava envolvido, pô, também é uma grande referência pra mim, eu aceitei isso, assim, já peguei no primeiro dia já. E eu assisti a live, eu te conheci nessa live, acho que foi a primeira vez que eu te vi, assim, né? E aí eu falei, é isso. Então tem quantos anos que foi esse dia? Quase 3 anos. Então tô indo pro meu terceiro ano de Reg Life. Corta.